Olá, tudo bem? Professor Rafael. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 4, titulado O Espaço Político da Europa. Vamos lá? Bom, a Europa, nesses últimos 70 anos, passou por dois processos. Um de fragmentação e um de remembramento que a gente vai ver com mais detalhes na aula de hoje. Bom, o que foi então esse remembramento? Foram áreas fragmentadas, por questões políticas e econômicas que passaram a se unificar, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, nessa reconstrução. Então, perceberam a importância de se unirem para uma reconstrução mais efetiva e mais rápida. Então, ocorreu esse remembramento. Como eu falei, ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, com um forte investimento dos Estados Unidos da América. Infelizmente, para os Estados Unidos, na região oriental da Europa, teve então uma ascensão comunista, enquanto na ocidental, capitalista com o investimento dos Estados Unidos. Então, para conter esse avanço, digamos, socialista, em 1947, os Estados Unidos criou o Plano Marshall, onde ele financiou bilhões para a reconstrução da Europa Ocidental. Bom, deu super certo, até porque o dinheiro move então aquilo que for preciso para a reconstrução. Mas, infelizmente, ainda na região ocidental, nós tivemos uma disputa em 1950 da França e da Alemanha, uma breve disputa nacionalista. Até então que chegaram a um plano Schuman, que foi a integração da região siderúrgica. Era uma região que ficava aí nas fronteiras entre a França e a Alemanha. Então decidiram se unir e compartilhar essa região, que deu super certo. Onde, em 1951, foi criada a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, chamada de SECA. Certo? Essa parceria deu muito certo. Isso inspirou não só a França e a Alemanha, que tinha essa disputa nacionalista, mas outras que a gente vai ver mais à frente. Bom, mais à frente, em 1957, nós tivemos então o Tratado de Roma. Por que esse tratado foi importante, Rafael? Bom, ele apagou as barreiras de circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, ou seja, facilitou o acesso entre um país e outro europeu. Ok? Bom, nessa época nós tínhamos caracterizado a Europa dos Seis. O que é isso, Rafael? Bom, era uma Europa basicamente formada por Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, certo? Eram as seis principais, por isso que eles chamam de Europa dos Seis. E a partir desse Tratado de Roma, nós também tivemos a criação da Comunidade Econômica Europeia, CEE. Bom, continuando aí nesse remembramento, nessa formação de alianças, nós temos em 1968 o fim das barreiras aduaneiras, ou seja, seria o fim da taxa de cobrança da circulação dessas mercadorias, de capitais, enfim, impostos, colocados aí sobre essa circulação. Já em 73, nós tivemos a Europa dos Nove. Lembra que nós tínhamos a Europa dos Seis? Pronto, pois isso foi aumentando conforme o tempo. Nós tivemos então a inserção do Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, formando então a Europa dos Nove. Em 81, nós tivemos a Europa dos Dez, com a inserção da Grécia. Em 86, nós tivemos então a Europa dos Doze, onde tivemos a inserção de Portugal e Espanha. Já em 92, aconteceu um fato super importante para a reconstrução da Europa, inclusive para o seu desenvolvimento até os dias de hoje, que é o chamado Tratado de Maastricht, onde nós tivemos então a formação da União Europeia, do bloco econômico tão poderoso e mais poderoso do planeta Terra, que é então a União Europeia. Foi criada a partir desse tratado em 1992. Maastricht é uma cidade holandesa, certo? Então o tratado foi assinado nesse local. Bom, quais foram a importância dele então? Se ele foi tão importante assim? Primeiro, a criação de uma moeda única para fortalecer então a Europa, que é chamada de euro,
Apesar de ter sido assinada em 92, ela só foi implementada de fato em 2002, certo? 10 anos depois. Mas as outras questões foram implementadas antes. Por exemplo, a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços, entre esses outros, né? A Europa dos 12. Bom, atualmente nós temos 27 membros e 19 línguas, né, oficiais lá da região europeia, onde desses 27, 17 adotaram o euro, né, como moeda principal. Já em 2004, nós tivemos adesão de países ex-socialistas, né, países que então formavam ou faziam parte da União Soviética e após o fim da União Soviética decidiram então ingressar na região ocidental da Europa. Então nós tivemos, portanto, a formação da Europa dos 25, com a inserção de vários países, como Polônia, Hungria, República Tcheca, entre outros. Já em 2007, já bem mais atual, né, nós tivemos a Europa dos 27, onde nós tivemos a inserção de mais outros países e também o Tratado de Lisboa, que foi super importante para a quebra de alguns paradigmas na região. Por exemplo, alguns, ainda que com essas parcerias, precisavam apresentar vistos, né, para circular de um para o outro, ou seja, precisava de alguns quesitos. A partir desse Tratado de Lisboa, as pessoas têm livre circulação, né, entre os países da Europa, pelo menos a maioria deles, né, as pessoas que fazem parte, que integram a União Europeia, certo? Isso é super importante, porque como tem uma boa ligação ferroviária, né, você consegue viajar na Europa de vários países de trem, né? Então isso é muito bom e muito proveitoso para a região, principalmente para a economia. Mas, infelizmente, em 2008, ou a partir de 2008, a União Europeia tem enfrentado uma crise aí que tem abalado as estruturas da União Europeia, culminando em 2016, onde nós tivemos um plebiscito sobre a permanência ou não do Reino Unido, onde mais de 50% da população, né, europeia votou que o Reino Unido saísse então da União Europeia, certo? Isso por quê, Rafael? Bom, o Reino Unido, por não adotar, por exemplo, o euro e entre outras medidas que não concordava, apesar de fazer parte ali da União Europeia, acabava enfraquecendo, né, de certa forma, a União Europeia. Então, a partir do momento de crise, eles então decidiram cortar, digamos assim, aquele que menos se adequava ao que a União Europeia queria, né? Certo? Então, a Europa sentiu. Por exemplo, como essa crise? Bom, a partir da queda do bem-estar social, que era tão idealizado, né, pelo mundo, ótima qualidade de vida e tudo mais, mas infelizmente, devido à crise, afetou sim o bem-estar social. Outro, redução do padrão de vida, que era bem elevado, né? Está restabelecendo, claro, né? Não é como o Brasil, mas já está bem acrescido. Bom, nós também tivemos a redução do poder aquisitivo e uma compartimentação da Europa, onde nós temos uma parte bem desenvolvida e outra parte desenvolvida, claro, mais que o Brasil, no entanto, não tão desenvolvida quanto a outra parte, né? A parte ocidental e a parte oriental, certo? Bom, o outro é a fragmentação, outro processo, como eu falei no início da aula, que a gente vai ver a partir da próxima semana. E a respeito da crise e o abalo do bem-estar social. Bom, a partir da segunda metade do século XX, nós tivemos a inserção de políticas neoliberais na União Europeia, né? Com o objetivo de aumentar a competitividade e a lucratividade das empresas privadas. Infelizmente, tivemos aí, aliás, a Europa, né? Dívidas impagáveis, arroxos salariais, né? Uma breve redução ou não aumento, privatizações e uma menor participação, portanto, do Estado na economia. Nós tivemos também a participação do FMI, né, Fundo Monetário Internacional,
que renegociou as dívidas para salvar os bancos privados, né, para não causar ainda uma crise muito maior do que foi. E, portanto, faltou dinheiro para investimento no desenvolvimento social, para manter o padrão alto, né, de qualidade com as pessoas que moravam ou que residem na Europa, certo? Bom, com respeito a alguns países pretendentes à União Europeia, né, a fazerem parte, nós temos a Turquia, que infelizmente sempre teve aí seu pedido negado por conta da cultura islâmica, né, próprios conceitos e ideais que não são de acordo com a cultura europeia, como também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E uma perseguição aos curdos, que é um povo que ele não se adequa ao governo local, né? E a Turquia aí combate esses povos aí que não se identificam com seu território, né? Exigem um governo novo, um território para si e tudo mais. Conflitos internos. O outro é a Geórgia, que possui diversos conflitos separatistas internos. A Geórgia, pelo menos, tem tentado aí se adequar à União Europeia, mas até poder se adequar de fato, né, não vai conseguir ingressar na União Europeia. E também porque possui um desenvolvimento humano mais baixo da Europa, né? Então a União Europeia não vai supostamente ganhar tanta coisa em fazer parceria aí com a Geórgia. Bom, com respeito à fragmentação na zona de remembramento, nós temos basicamente dois bem relativos, que são o nacionalismo basco, que é uma região que compreende a Espanha e a França. O basco também é um povo que não se adequa, né, e que reivindica seu território, inclusive com conflitos armados. E nós temos a questão irlandesa, a partir de um conflito lá entre os católicos e os protestantes, né, anglicanos, que não concordavam aí entre si em alguns ideais e, portanto, causaram um grande rebuliço lá a partir do crescimento da Grã-Bretanha, certo? Bom, basicamente nosso conteúdo fica por aqui. Até a próxima aula e estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Valeu, abraço!